Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Está escrito assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim no viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da vossa fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Feche teus olhos, por favor. Deus eterno, maravilhoso, conforme nós cantamos, em nome de Jesus, Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, derrame o teu Espírito sobre a nossa vida para que a gente possa entender a tua palavra, Deus. Derrame, meu Deus, o teu Espírito sobre a minha boca para que eu possa ser claro nas minhas palavras e que eu não fale nada de mim mesmo, mas que tudo aquilo que for falado aqui seja direto do teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a internet tem bastante testemunhos, né? Nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele faz muitos milagres. E a internet mostra muitos desses milagres. A gente sabe que tem muitas mentiras, mas nós sabemos que tem muitas verdades. E eu gostaria de contar um testemunho de um homem que foi preso e dentro da prisão ele se converteu e ele ficou na solitária durante 22 dias. O diretor do presídio soube que ele estava na solitária durante esses 22 dias, achou um fardo muito pesado para ele e foi lá para tirar aquele homem de lá. Mas quando ele falou que ele iria tirar aquele homem, abriu as portas, né? Aquele homem olhou para o diretor e disse assim: por que o senhor quer me tirar daqui? Aí o diretor respondeu: porque já são 22 dias e isso é tempo demais. E ele respondeu para o diretor: mas eu estou há 22 dias falando com Deus. Eu estou há 22 dias orando, inclusive orando pelo Senhor. Aquela resposta deixou aquele diretor muito desconcertado. E em vez de ver uma revolta naquele homem, ele viu o brilho de Deus, o Espírito de Deus na vida dele, encontrou fé na vida dele, e ele, comovido, mesmo assim, ele falou: não, vou tirar você dessa solitária. E aí ele tirou aquele homem da solitária, mas o homem fez um pedido, falou assim: olha, vi que tem uma igreja aqui desativada, eu posso reabrir essa igreja e começar a fazer alguns cultos aqui em nome de Jesus Cristo? E o diretor permitiu, e ali naqueles muros daquele presídio ali, começou uma obra de restauração. Uma restauração não de paredes,
mas de vidas, de almas sendo transformadas pelo poder de Jesus Cristo naquele local. Vários detentos começaram a se converter naquela cadeia e o ambiente certamente mudou, né? Até o diretor foi tocado pela transformação e quis até acelerar o processo de liberdade daquele preso. Falou: olha, estou correndo atrás do advogado para a gente adiantar o teu processo de liberdade aqui. E ele respondeu para esse diretor: deixa nas mãos de Deus, ainda há muita obra a ser feita aqui dentro. Isso é uma mente missionária, amém, irmãos? Quando pensamos em sofrimento, quando nós pensamos em prisão, incertezas, raramente a gente associa isso com experiência boa, com experiência de alegria e com experiência de esperança. Só que Paulo, escrevendo na prisão de Roma, em Roma, ele, como sempre, nos surpreende, né? Um homem que é cheio do Espírito Santo sempre surpreende a gente, né, irmãos? Ele não lamenta a situação que ele está passando, pelo contrário, ele até celebra o avanço do Evangelho. E ele, ainda como exemplo para nós, ele não teme a morte e ele ainda chama a morte de lucro. E ele não se desespera com o futuro. Ele se submete à vontade soberana do nosso Deus. Isto fez com que muitas pessoas olhassem para a vida dele e se convertessem a Jesus. E que tivesse até mais ousadia para pregar o Evangelho, para exaltar o nome de Jesus na frente de todos, até mesmo das pessoas que perseguiam eles. O impacto de tudo aquilo que aconteceu foi tão profundo que até as pessoas que trabalhavam para o imperador romano também se converteram ao Evangelho de Jesus. E muitos que ouviram falar dos sofrimentos e das cadeias do apóstolo Paulo também se renderam aos pés do nosso Senhor e Salvador, pois eles entenderam que Paulo não tinha somente falado, mas Paulo estava demonstrando isso através da vida dele, que viver é Cristo e morrer é lucro. Diante disso, irmãos, eu gostaria de colocar um tema nessa mensagem, que é vivendo para Cristo por meio dos sofrimentos. Vivendo para Cristo no meio dos sofrimentos. Em primeiro lugar, o sofrimento ele serve como uma porta para o Evangelho, para o progresso do Evangelho. Na vida de Paulo e também na nossa vida também serve. Verso 12 e o verso 13 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo estava preso. Às vezes a gente é limitado por alguns momentos e a gente pensa, agora vai atrapalhar a pregação do Evangelho, né? Mas pelo menos com Paulo não foi assim, até mesmo o Evangelho nunca fica preso, irmãos. O apóstolo Paulo estava preso, mas o Evangelho estava livre. O Evangelho estava com liberdade ainda para atuar. E aí eu lhe faço uma pergunta para você. Ele, com uma mente missionária, ele pensou assim, digo eu, claro, né? Como que ele poderia, ou como eu poderia, pensando como Paulo, como eu poderia pregar para os guardas romanos, aqueles guardas que fazem parte da guarda pretoriana? Em primeiro lugar, a guarda pretoriana eram os guardas-costas, né, do imperador. Era aqueles guardas que tinham maior capacidade, eram os melhores guardas, que eram separados do exército romano exatamente para tomar conta do imperador, para tomar conta ali dos palácios onde o imperador ficava. Quando a Roma invadia alguma localidade, tomava o palácio daquele rei, tirava o rei daquele local e o imperador ficava, o responsável romano, tomava conta daquele palácio ali. Então os guardas pretorianos tomavam conta, ficavam ali fazendo a guarda do imperador. Protegia exatamente como os guardas hoje tomam conta do presidente. Exatamente dessa forma. Claro, num contexto um pouco diferente, né? Então, eu repito a pergunta para você. Como
pregar para aqueles guardas? Como que Paulo poderia pregar para aqueles homens se ele tinha um difícil acesso àqueles homens? Ele não simplesmente chegava lá, Jesus te ama. Não tinha isso. Era muito mais complexo, era muito mais difícil do que isso. Então, as cadeias de Paulo se tornaram conhecidas e muitos começavam a entender e buscavam entender os motivos do sofrimento que ele tinha através daquilo. Muitos ouviram sobre a pregação sobre Cristo e através da vida do apóstolo. Assim, eu não sei todos os detalhes que aconteceu, porque a Bíblia não fala sobre todos os detalhes, mas eu sempre gosto de imaginar, né? Porque eu gosto de viajar na história. Amém, irmão? Você gosta também, não gosta? Amém? Amém, meio xoxa. Enfim, eu fico imaginando Paulo assim, chegando, e aqueles guardas olhando para ele, perguntando um para o outro, até mesmo as pessoas que trabalhavam lá, falavam, e aí, qual o crime desse homem? O que ele fez? Entre eles mesmos, com certeza tinha pessoas que já sabiam, e entre eles mesmos, ele falando assim, olha, eu soube que ele está falando de um tal de Jesus, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, e todo aquele que crê nele vai ter uma vida eterna. Eu soube uma história dessa aí, eu não sei. E o outro falou, eu soube isso também. Eu imagino aqueles guardas conversando entre si, as pessoas que trabalhavam conversando entre si, e por causa das cadeias de Paulo, os próprios guardas estavam pregando Jesus Cristo naquele local. Isso é uma obra divina, né, irmãos? E isso se você puder abrir a sua Bíblia em Filipenses, só virar algumas páginas, Filipenses capítulo 4, versículo 22, é mais uma evidência que aquilo ali não ficou por ali, porque o texto diz assim, quem pode ler comigo aqui? Todos... Então, até as pessoas que trabalhavam na casa de César, o imperador, é claro, né? Eles começaram a se converter também por causa das cadeias do apóstolo Paulo. Tudo aquilo sempre apontou para Jesus Cristo. Então, eles, com certeza, através deles mesmos, eles pregavam uns para os outros e Deus certamente se manifestava cada vez mais na vida deles. Aí eu faço uma pergunta para você. Você está enfrentando lutas? Nós sabemos que tem pessoas aqui que enfrentam lutas, né? Deus pode transformar a sua luta num verdadeiro testemunho de Cristo. Amém? Sua fidelidade em meio à aflição pode ser o seu maior sermão que você já pregou. No meio da sua luta, no meio da sua dor, certamente Cristo pode e vai ser exaltado em nome de Jesus. Então, que a seu sofrimento, se caso você esteja passando, exalte a Cristo através disso. A dor do apóstolo se tornou um verdadeiro púlpito, virou um local de pregação. E o que para mim, o que para você teria sido um grande sofrimento, para ele foi uma oportunidade para pregar o evangelho para pessoas que ele não tinham fácil acesso. Então, até o nosso sofrimento é usado por Deus para ele cumprir seus propósitos eternos. A sua dor pode ser um canal de bênção de Deus para alcançar pessoas que você nem imagina. E certamente o apóstolo Paulo conseguiu alcançar pessoas que ele nem imaginaria que poderia alcançar. Então, vivendo para Cristo, por meio dos sofrimentos, faz com que o sofrimento seja até mesmo a porta do progresso do evangelho. Nós devemos fazer isso. Em segundo lugar, o sofrimento também serve como estímulo para a coragem dos irmãos. No caso do contexto do apóstolo Paulo, no versículo 14 diz assim, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As algemas estavam sobre o apóstolo, foram estímulos para outras pessoas, foram motivações para outras pessoas, para outros irmãos, para que eles pudessem pregar o evangelho sem medo. E a palavra aqui no original é exatamente essa, sem fobia, sem medo, com coragem, com ousadia. Ainda que eles fossem pegos,
Eles não teriam medo das algemas que poderiam vir sobre eles, porque os sofrimentos de Paulo, que estava passando ali, promoviam ousadia para os irmãos pregarem a palavra de Deus. Você percebe como que o nosso exemplo faz com que outras pessoas também anunciem? Aqui o Paulo, estou falando de questão de sofrimento, mas o nosso exemplo em si, em todas as áreas, não somente nessa, serve como uma luz para que as pessoas olhem, olha, eu achei interessante isso, eu vou abraçar isso para a minha vida, eu vou começar a pregar o evangelho através disso. Em vez de eu reclamar dos meus problemas, eu vou exaltar a Deus, porque de alguma forma ele vai ser engrandecido e vai ser exaltado. E o verso 16 diz assim: estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Então eles viram que Paulo era um verdadeiro defensor do evangelho. Eles viram que Paulo era uma pessoa que estava disposta até mesmo a sofrer e até mesmo a morrer pelo evangelho de Jesus. Em todos os momentos da vida dele, ele defendeu o evangelho. Todos os momentos da vida de Paulo que você olha na carta ali, em todas as cartas que ele escreveu, de uma certa forma, ele sempre defendeu o evangelho. Sabe por quê? Porque ele sabia de onde Jesus Cristo tinha encontrado ele e tinha tirado ele. O apóstolo Paulo foi perseguidor dos próprios cristãos. Ele foi próprio perseguidor de Cristo. Quando Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, falou: por que tu me persegues? Então ele não somente perseguiu seres humanos que não sejam cristãos em si, mas ele perseguiu exatamente os filhos de Deus, do Deus Altíssimo. E Cristo fez exatamente essa transformação na vida dele ao ponto de conscientizá-lo de que ele deveria pregar o evangelho depois que ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Aqui a gente viu as pessoas foram motivadas por causa disso, elas foram estimuladas por causa desse testemunho do apóstolo Paulo. Mas, verso 15, tem algumas notícias que não são muito boas, pelo menos para alguns. Vamos ler todo mundo junto, irmãos? Alguns, efetivamente, esses que fazem de boa vontade, a gente já viu, que eles viram em Paulo um brilho, o brilho de Deus, o testemunho de Cristo, e eles falam: vamos pregar da mesma forma, vamos ter essa mesma ousadia. Agora, os outros, pelo que eu entendo no texto bíblico, eles pregaram com a motivação errada, de forma certa, mas com a motivação errada. E o texto fala, que uma das motivações era a inveja que eles tinham do próprio apóstolo Paulo. Isso a gente imagina, claro, pelo contexto das cartas dele, que ele era um homem muito querido nas comunidades, que ele era um homem muito conhecedor. As cartas dele mostram o conhecimento que ele tinha. Até Pedro fala que é difícil de entender as cartas do apóstolo, porque o Pedro viu nele o dom, o talento, um homem muito inteligente, muito conhecedor. E esse desejo de inveja que esses homens tinham, as pregações, tinha discórdia no meio dessas pregações, tinha contenda no meio dessas pregações, até perseguições no meio dessas mensagens, isso tudo sobre o apóstolo Paulo. Tem outras cartas mais que ele fala sobre os falsos apóstolos que falam coisas contra ele, Então a gente percebe exatamente esse contexto ali, que as pessoas tinham uma certa inveja dele, e uma certa, não somente inveja, mas eles também discordavam do que o apóstolo Paulo vivia. E o verso 17 diz assim: os outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Essa é a versão diferente, a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então essa palavra ali, de interesse pessoal no original, ele tem essa palavra tem uns significados que vale a pena a gente meditar. Interesse pessoal, ambição egoísta, um dos motivos. Eles pregavam por rivalidade contra o apóstolo Paulo. Eles pregavam porque eles tinham algum tipo de ressentimento. Eles também pregavam porque eles queriam ser melhor do que o próprio apóstolo. Então tinha essa rivalidade entre eles ali, que certamente quando eles viram o apóstolo Paulo sendo preso, eles já tinham
aquela visão de que ele era uma pessoa que era um falso apóstolo, por exemplo. Então eles já tinham algumas acusações no meio deles e certamente nas mensagens que eles falavam, eles pregavam a Cristo, conforme eu disse, né? Eles falavam o que aconteceu com Cristo, e quando eles apontavam para o apóstolo, eles sempre apontavam acusando de alguma forma. A gente não sabe exatamente os detalhes, porque a Bíblia não diz, mas novamente eu posso imaginar isso, né? Paulo está preso por causa disso. Imagina eles pregando, Paulo está preso por causa daquilo, ele está preso porque ele é um falso apóstolo de Jesus, e é por isso que ele merece as cadeias, ele está preso e está sofrendo exatamente por todas essas coisas. Então, sempre tinha alguém falando mal do apóstolo Paulo, exatamente por causa dessa condição dele de apóstolo, que as pessoas tinham inveja, conforme a palavra que eu falei aqui. Independente de tudo aquilo que ele estava sofrendo, tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava ouvindo contra a sua própria pessoa, ele sempre se regozijava. Pois Cristo estava sempre sendo anunciado de toda parte. Você entende isso, irmãos? Se você está entendendo isso, diga amém, por favor. Fazer igual o pastor faz de vez em quando. Você está entendendo? Diga amém. Então, o apóstolo Paulo estava no meio dos sofrimentos e ele estava olhando para Cristo ser anunciado. Cristo vai ser anunciado por fulano de tal. Quem fulano? Aquele que te odeia, Paulo. Aquele que te odeia. Então, não pode deixar ele anunciar. Eu imagino Paulo falando, como assim não pode deixar ele anunciar? Ele está anunciando Cristo. Cristo deve ser anunciado, Cristo deve ser pregado. Então, quando Cristo foi anunciado, independente de quem anunciava, ele anunciava a Cristo. Falava mal do próprio apóstolo, mas anunciava a Cristo. Então, de uma certa forma, Deus sempre era exaltado através da vida dele, e ele exaltava Deus também, porque ele via como que Deus estava agindo no meio de todas essas circunstâncias. A sua e a minha fidelidade em meio à luta pode despertar coragem em quem está desencorajado. Mostre coragem de Cristo, irmãos. Mostre a coragem que só Jesus tem, como o apóstolo Paulo nos ensinou através desse texto aqui. Ainda que chamem, ainda que achem problemas em você, e até mesmo te depreciem, ou até mesmo te condenem de alguma forma, mantenha-se fiel a Cristo, pois de uma forma ou de outra, ele vai ser anunciado. É claro, você tem que dar um bom testemunho. Não estou falando de pessoas acusarem você de forma verdadeira, mas dando um bom testemunho. Em terceiro lugar, a gente vê também que o sofrimento ele serviu como um meio para exaltar a grandeza de Cristo. Eu falei isso durante toda a mensagem, mas Paulo ainda foi mais claro ainda nesse texto. Lá no verso 20, que diz assim, a versão está um pouco diferente. Diz assim, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Paulo estava entendendo que o sofrimento dele poderia até conduzir à morte, mas também poderia conduzi-lo à liberdade depois de passar por esse processo. O importante na mente dele, no coração dele, é fazer com que as pessoas reconhecessem a grandeza de Cristo. E na nossa versão ainda diz, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer mesmo pela morte. Na mente de Paulo, o senhorio de Cristo deveria ser engrandecido. E essa palavra também no original ela tem um significado muito profundo, que na mente dele ele queria que Cristo se tornasse grande. Ele queria que Cristo fosse magnificado. Ele queria que Cristo fosse declarado grande por todas as pessoas. Significa também estimar muito, exaltar, louvar, celebrar. Isto tudo deveria ser feito em todos os momentos da vida dele, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu novamente sempre gosto de imaginar se o que ele
passava na cabeça dele, né, se a minha vida de sofrimento é uma maneira em que as pessoas desejem viver para Cristo, que haja sofrimento para a glória de Deus. Se a maneira de glorificar a Deus seja através de uma vida abundante, que seja feita assim mesmo também, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Porque a gente fala, estou falando de sofrimentos aqui, não estou falando que a gente só tem que sofrer não, tá, irmãos? É um testemunho do apóstolo Paulo, e eu sei que tem pessoas na nossa igreja que estão passando por isso. Então, o que nunca deve acontecer na nossa vida é a gente não glorificar a Deus e nem levar ninguém a glorificar a Deus por causa da nossa vida, de o processo que a gente estiver passando. Então, tudo aquilo que você for fazer na sua vida, tudo aquilo que você passar na sua vida, aponte para Jesus. Eu estou sendo até redundante com isso, mas é para você não sair daqui com essa convicção: tudo que eu tenho que fazer na minha vida tem que apontar para Cristo. Eu sofri para a glória de Deus, estou curado para a glória de Deus, estou passando por abundância na minha vida, glória a Deus. Agora, porque tem pessoas que passam por sofrimento e abandonam a Deus, tem pessoas que passam por momentos alegres e abandonam a Deus. Nós não, nós temos que viver sempre, em todos os momentos da nossa vida, para a glória de Deus, e fazer com que o que a gente esteja passando transmita também para outras pessoas, para que elas também exaltem o nome do Senhor. E o verso 22 diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo ainda chega a falar sobre uma possibilidade de uma escolha dele, é como se ele tivesse esse poder de escolher. Não, se é para eu viver na carne, eu não sei se eu vou querer viver na carne, eu não sei se eu vou querer estar com vocês ou partir para o Senhor, porque a qualquer momento ele poderia acontecer isso na vida dele. Então, a grande verdade é que ele não tinha essa escolha em si, ele era guiado totalmente pelo Espírito de Deus e ele se colocava à disposição de Deus, pois ele não tinha a sua própria vida, mas Cristo é quem vivia nele. Ainda assim, ele tinha esperança de sair da prisão. Pouca gente às vezes percebe no texto, mas ele tinha essa esperança. Igual o versículo 26 fala sobre isso. Assim, quando eu for visitar vocês, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Então, toda a alegria que você poderia tirar, eles poderiam extrair do apóstolo, extrair das cadeias que ele tinha, era por causa de Jesus. E é porque alguma coisa nos liga diretamente ou indiretamente a Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele falava sempre apontava para Jesus Cristo. O principal motivo de Paulo, ou eu, e até mesmo você, passarmos por dificuldades, provações, até mesmo sofrimento, deve ser para que o nome de Jesus seja engrandecido. A maior vitória, irmãos, a maior vitória não é escapar da dor, mas é revelar Jesus Cristo por meio dela. A maior vitória que nós temos não é escapar das provações ou dos problemas, embora a gente sempre quer escapar, isso é normal da gente, mas é exaltar a Cristo através delas. Sua perseverança pode ser o motivo de muitas pessoas se converterem. Amém? Quando você fizer isso, as pessoas vão se render aos pés de Jesus. E com certeza você já teve alguma experiência dessa de, depois que você passar por tudo aquilo, encontrar alguém: olha, eu vi aquela prova que você passou, rapaz. Era Deus mesmo, porque o negócio foi feio. Deus era contigo. Inclusive, depois que eu vi aquilo, eu comecei a ir na igreja por causa disso, né? Então, que Deus seja exaltado em nome de Jesus. Sofrimento, irmãos, ele não é o fim, não é o foco principal, não é o fim de todas as coisas, não, mas o sofrimento é um dos meios, né? Cristo Jesus, em Cristo, né, a dor ela ganha um propósito. A aflição se transforma até mesmo em algum testemunho. E a vida se torna um altar onde a glória de Deus é revelada.
Aí voltando lá naquele prisioneiro que a gente viu no início, para o prisioneiro que eu mencionei lá no início, lá, a solitária não era um castigo, não. Tanto que quando o diretor chegou para ele e falou aquilo para ele, ele ficou questionando, mas por que você vai me tirar daqui? Eu estou orando pelo Senhor. Então, a solitária para ele era um lugar separado para orar a Deus, para orar até mesmo pela vida do diretor. Então, o que a gente olha, às vezes, coitado, ele sofreu 22 dias, mas ele, no coração dele, não estou sofrendo não, eu estou mais próximo de Deus, eu estou falando mais com Deus, eu estou mais próximo do Senhor. Então, que isso seja motivo até mesmo para a gente exaltar a Deus dessa forma. Que as nossas lutas, que os nossos problemas façam com que a gente se aproxime mais de Deus e não reclame dos problemas. Que as nossas dificuldades sejam tudo aquilo para, de uma certa forma, apontar para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo seja exaltado hoje e sempre. Amém.